O que está acontecendo no Oriente Médio, na Ásia Ocidental? Temos duas forças se confrontando. Os Estados Unidos, junto com Israel, estão preparando um ataque ao Irã. E o Irã está totalmente preparado, pelo que vi e pelo que ouvi de autoridades quando estive no país. Neste momento, o que sabemos? O segundo porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald R. Ford, acabou de cruzar o Oceano Atlântico. Então, se os Estados Unidos chegarem à região, terão 2 porta-aviões, 15 destroyers e vários submarinos nucleares, com um total combinado de cerca de 600 mísseis de cruzeiro Tomahawk. E como você vê o aumento das forças na região? Como você vê as negociações? Porque enquanto conversamos, as equipes iraniana e americana estão em Genebra, se preparando para uma nova rodada de conversas, a segunda rodada após a Guerra de 12 Dias. E quanto ao aumento militar, por quanto tempo isso pode continuar? Porque 600 mísseis de cruzeiro Tomahawk não significam que você está preparado para uma guerra de atrito. Você está preparado para uma guerra rápida, mas, na minha opinião, ela não vai durar muito. Qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo militarmente na região, na Ásia Ocidental? Bem, o problema é que há mensagens contraditórias sobre a situação no Irã. Você mencionou uma guerra de atrito e alguns dizem que isso pode acontecer. Mas também entendemos que o atrito exige tempo. Quero dizer, quando se fala em uma guerra de atrito, está se falando de algo que se estende ao longo do tempo. Isso significa que é preciso ser capaz de aplicar pressão por um longo período, não apenas por um curto tempo. E também entendemos que o Irã é um país gigantesco, muito maior que o Iraque, e sua geografia é mais complexa. Entendemos também que os Estados Unidos não conseguiriam ter um componente terrestre muito forte se houvesse uma guerra com o Irã. Isso seria quase exclusivamente o Irã, uma guerra por mísseis, uma guerra aérea e coisas do tipo. E isso exige uma quantidade enorme de energia e recursos. É extremamente caro para um resultado muito, como posso dizer, muito improvável. Porque se você tem confiança de que pode ocupar o país, pode fazer algo, pode realmente destruir seu potencial militar. Ok, isso provavelmente é viável para um país pequeno. Mas para o Irã, isso não seria possível. O que significa que o desgaste não é realmente... É só uma palavra, porque não tenho certeza se os americanos seriam capazes de fazer isso. Além disso, se você usar tanto poder contra um país que está preparado para responder, pode acabar prolongando a guerra. You may well extend the war. I mentioned that on your website. Mencionei que no seu site, no seu programa de blog da semana passada, ou algo assim, isso incluiria Israel, quase com certeza. E nessa situação, o Irã pode sair prejudicado. Isso é definitivamente verdade. Os Estados Unidos também podem sofrer, mas Israel será o grande perdedor em toda a história. Portanto, é muito difícil dizer exatamente o que os americanos querem alcançar. Eles provavelmente estão agora em um processo muito semelhante ao que vimos no ano passado. Isso significa que usam a negociação como forma de obter controle, alternando entre negociação e ameaça para conseguir o que desejam. Mas, novamente, não tenho muita certeza do que os americanos querem alcançar no Irã. Em determinado momento, estava bastante claro que se tratava do potencial nuclear. Very much clear at one point that it was about the nuclear potential. I mean, when we talk about nuclear potential, we are clear. Quer dizer, quando falamos sobre potencial nuclear, estamos claramente falando sobre o uso pacífico da energia nuclear, porque todo mundo sabe, inclusive a inteligência dos Estados Unidos, que o Irã não possui armas nucleares e, pelo menos até agora, não tem um programa de armas nucleares. Mas, novamente, tudo o que estamos fazendo agora pode simplesmente incentivar os iranianos a iniciar um programa desse tipo. Por enquanto, eles não o fizeram. Ou seja, todas essas ameaças sobre questões nucleares, enriquecimento, não enriquecimento e tudo mais, não dizem respeito ao potencial militar. Trata-se do Irã como uma potência econômica regional,
Essa é a questão, porque o Irã não é uma ameaça militar. Não tem sido desde o século XVIII, e não vejo nenhuma justificativa para que o Irã se torne uma ameaça militar para o resto do mundo. Então, estamos falando, às vezes sobre potencial nuclear, às vezes sobre mísseis balísticos, convencionais ou não convencionais. Mas quero dizer, essencialmente hoje, eles são convencionais. E, obviamente, há conversas sobre mísseis hipersônicos e tudo isso, porque isso é uma grande fonte de preocupação, especialmente para os israelenses. E às vezes falamos sobre mudança de regime. Tivemos aquelas manifestações, e também houve rumores, noticiados pelo New York Times, se não me engano, de que os Estados Unidos poderiam enviar algum tipo de comando e realizar uma operação semelhante à que tentaram na Venezuela com Maduro, para capturar ou levar alguns membros da liderança, talvez Khamenei ou outros, e usá-los de alguma forma como reféns. Então, não sabemos exatamente o que os americanos estão buscando, e isso também torna tudo muito difícil de avaliar. Além da ausência de um objetivo claro, a tomada de decisões nos Estados Unidos é extremamente errática. Já discutimos isso muitas vezes, mas ninguém pode realmente confiar no que Trump diz. Quando perguntado sobre os objetivos de uma possível ação no Irã, ele nem sequer foi capaz de dizer o que queria alcançar. Então, como é possível realizar uma operação militar eficaz, a curto ou longo prazo? Essa não é a questão. Mas é possível realizar uma operação militar sem saber exatamente o que se quer alcançar. E se você agir assim, e talvez se lembre que com o Iraque foi muito parecido, quero dizer, estávamos falando sobre essas armas de destruição em massa, certo? Sabíamos que não havia nenhuma. Exatamente a mesma situação. E no fim, tratava-se de remover Saddam Hussein. Mas remover Saddam Hussein não resolveu o problema de forma alguma, porque depois disso, o que restou foi o caos em vez do Iraque. Por um tempo, ninguém sabia o que estava acontecendo, e então veio todo o episódio do Estado Islâmico e tudo mais. Isso aconteceu porque não havia um poder forte em Bagdá. Então, se o seu objetivo é apenas a mudança de regime, o que isso realmente significa? Quem vem depois da liderança atual? Sabe, pode muito bem ser o filho do ex-Shah do Irã. Quero dizer, não sei o quão conhecido essa pessoa é no Irã e nem sei se ele seria aceito ou apreciado lá ou apoiado, obviamente. Estamos apostando com a situação. Não sabemos quem poderia ser o próximo líder. Não sabemos o que aconteceria com essa pessoa. Isso desencadearia uma nova revolução? Isso provocaria agitação? Isso dividiria o país? Qual seria o resultado? O problema é que, com todas essas operações que o Ocidente está realizando, na verdade, está apenas criando caos. E o caos tem como consequência o fato de que a vida nesses países se torna impossível. E se ouvirmos aquelas pessoas em Davos, ou na Conferência de Segurança de Munique, acho que foi na Conferência de Segurança de Munique, havia gente dizendo que remover a liderança do Irã beneficiaria toda a região, melhorando a economia do Oriente Médio e tudo mais. Quer dizer, como eles podem dizer isso? Eles nem... Todos partem do pressuposto de que todo mundo odeia a liderança atual. E, portanto, se você a remover, o país automaticamente se tornará uma democracia ao estilo ocidental. Sabe, é exatamente isso que as pessoas têm em mente quando falam em remover Vladimir Putin. Ninguém sabe exatamente quem deveria ser, ou quem seria o próximo. Eles não sabem disso. Eles apenas acham que remover Putin, porque todo mundo odeia Putin, todo mundo odeia Khamenei e assim por diante, vai resolver tudo. Essas são suposições. O problema é que provavelmente não é o caso. Eu não sei exatamente qual é a situação no Irã, mas não tenho a sensação de que todo mundo odeia a liderança atual. E é o mesmo na Rússia, por exemplo. Mas nessa situação, se removermos essas pessoas, apenas criamos um desequilíbrio no país. Nós o desestabilizamos.
E desestabilizar o país significa criar caos. E o que significa criar caos? Significa que novamente muitas pessoas vão migrar para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para onde for. Então a vida será impossível em seu próprio país. Estamos de volta. Estou falando da Rússia. Poderíamos estar voltando à época em que a máfia governava o país, no início dos anos 1990 e coisas do tipo. Então, mais uma vez, toda essa ideia de que a liderança atual não é aceitável, por razões que ninguém sabe exatamente, simplesmente decidimos que essas pessoas eram incapazes de liderar o país. Mas isso é apenas uma suposição ocidental. Fomos nós que declaramos isso. Nem sequer prestamos atenção ao que a maioria das pessoas pensa. E, portanto, tudo que fazemos para patrocinar ou promover mudanças nesses países está fadado ao fracasso, porque não sabemos exatamente a quem estamos apoiando. Normalmente, acabamos apoiando as facções mais extremistas. Isso é muito verdadeiro no Irã. Quero dizer, os franceses, os britânicos e os americanos têm apoiado o movimento terrorista no Irã desde 2008, na verdade, desde o início dos anos 80. Mas isso já era muito claro mesmo durante a Guerra do Iraque, que havia apoio a movimentos separatistas e nacionalistas em várias regiões do Irã. Até agora, o Irã conseguiu manter o controle sobre esses grupos. Eu presumo que sim. Não sei exatamente qual é a situação, mas presumo que sim. Mas o fato é que quando dizemos que estamos apoiando a democracia, não estamos apoiando a democracia. Estamos apoiando facções extremistas nesses países. E presumimos que essas pessoas, porque falam sobre democracia, mas essa é a versão deles de democracia. Não é democracia como a entendemos, digamos, na Suíça, por exemplo, no sentido de que estamos apoiando facções extremistas. E é exatamente a mesma coisa que estamos fazendo na Rússia. É a mesma coisa que fazíamos inicialmente na Ucrânia. É exatamente o que fizemos também na Líbia, onde apoiamos os islamistas. Foram os franceses e os britânicos. Quero dizer, não há dúvida sobre isso, porque eles simplesmente odiavam Gaddafi. E, portanto, consideravam que Gaddafi não era democrático. Então, o inimigo de Gaddafi devia ser democrático. E esse foi o raciocínio por trás do apoio às facções islamistas. Foi exatamente isso que fizeram em 2011. E hoje, o que temos é o caos. And today you have the chaos. I mean, there is no governance anymore. Quer dizer, não existe mais governança. Lembre-se de que em 2010, a Líbia tinha o maior índice de desenvolvimento humano de toda a África. E desde então tudo desmoronou. Não há mais boa governança. Então, destruímos tudo por razões que ninguém realmente entende. E isso é decidido por pessoas como Trump, e antes dele, claro, George W. Bush, pessoas que não tinham muito entendimento sobre o resto do mundo. Provavelmente Trump viajou bastante, mas lembro que, quando George Bush se tornou presidente, ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. Então são essas pessoas que decidem sobre a guerra. E isso também é algo que vemos na Europa hoje. And that's also something we see in Europe today. Como não conseguimos lidar com nossos problemas internos, tendemos a exportá-los e tentar fazer guerra. Isso é para distrair a opinião pública? É para mostrar que somos capazes de agir e fazer algo diferente? Não sei exatamente qual é a lógica disso, e talvez só os psiquiatras possam explicar. Mas a realidade é que, quanto mais fracos nos tornamos, mais pró-guerra ficamos. E essa é uma reação muito estranha. Vimos isso em 2001 e 2002. Era exatamente o que George W. Bush estava enfrentando. Ele não havia cumprido suas promessas internas, então começou a exportar o problema, tornando-se o tomador de decisões sobre a guerra, porque não conseguia desempenhar esse papel nas questões domésticas. Temos a mesma situação na Europa. Quero dizer, França, Alemanha, Reino Unido, todos têm economias em colapso. Mas é justamente nesse momento que eles se tornam mais insistentes em relação à guerra. Você vê a mesma coisa no nível europeu.
Lembra de Davos, há apenas algumas semanas, quando Zelensky criticou os europeus? Foi uma crítica muito dura e veemente à Europa, o que significa que, obviamente, a Europa não é capaz de lidar com seus próprios problemas. Não consegue cumprir os objetivos que estabeleceu para si mesma. Então agora trata-se de apoiar guerras, de promover a guerra fora da União Europeia. E é exatamente a mesma coisa com os Estados Unidos. Eu não sei exatamente se os Estados Unidos se tornaram grandes novamente até agora. Não tenho certeza. Acho que essa política errática de tarifas, sem tarifas, sim, não, 100%, 200%, 200%, 500%, ninguém sabe exatamente quem tem tarifa sobre o quê, qual é o propósito, o que ganhamos com isso e assim por diante. Como resultado, as pessoas tendem a perder confiança, a perder credibilidade e a evitar investir em países onde a tomada de decisões é tão errática. Temos exatamente a mesma coisa na Europa. Quero dizer, a Europa atingiu o nível mais baixo em 8 anos, em termos de investimento estrangeiro, porque as pessoas não confiam mais na Europa. Não sabemos exatamente o que eles querem alcançar. E essa situação é extremamente perigosa, porque quanto mais fracos nossos países se tornam, mais propensos eles ficam a travar guerras fora de suas fronteiras. E é por isso que eu estou um pouco... O que me preocupa em relação ao Irã é que nem sabemos o que queremos alcançar. Só queremos fazer guerra, é isso que sabemos. Queremos atacar. Mas para que exatamente? Com qual resultado? Qual é o desfecho esperado disso? Ninguém realmente sabe. E isso para mim soa extremamente perigoso. Pode desestabilizar todo o planeta em algum momento. Agora vimos que os russos e os chineses entenderam que provavelmente também deveriam agir. Ouvi, mas não vi nenhuma confirmação que agora existe algum tipo de acordo de defesa entre Irã, Rússia e China. Não sei exatamente a extensão desse acordo, ou se ele também envolve a possibilidade de Rússia ou China colocarem tropas em solo. Eu não sei exatamente o que está coberto por esse acordo, e nem mesmo sei se ele realmente existe. Mas isso indicaria que há uma crescente sensação de preocupação no resto do mundo, de que precisamos ser capazes de responder aos Estados Unidos e tornar o custo de qualquer intervenção mais alto para eles. E os Estados Unidos não têm uma economia muito saudável hoje. Vemos que o dólar está desmoronando, por exemplo. As pessoas tendem a descartar ou evitar o dólar por causa da incerteza que o cerca, o que significa que os Estados Unidos não estão na melhor posição para travar uma guerra prolongada contra ninguém. E essa é provavelmente uma das razões pelas quais os Estados Unidos querem se retirar da Ucrânia, porque percebem que é um conflito que não leva absolutamente a lugar nenhum, onde só se gasta dinheiro sem resultado algum. O problema com o Irã é que há tanta, eu diria, obsessão sobre ele nos Estados Unidos. Quero dizer, nos Estados Unidos existem essas obsessões. Há alguns países que despertaram esse tipo de fixação. Obviamente o Irã, Cuba e, em certa medida, a Venezuela. É simplesmente uma obsessão nos Estados Unidos. E quando se fala em obsessão, isso significa que a tomada de decisões em torno desses casos ou países deixa de ser racional. Sem pensamento racional ou tomada de decisão racional, isso pode levar a algo dramático. E isso é uma verdadeira fonte de preocupação. Você pode dizer, ok, você tem um objetivo limitado. Entra no Níger porque quer recuperar aquelas minas de urânio e coisas do tipo. Certo, então você vai até lá, ocupa parte do país. Pode ser caro se você relacionar isso ao objetivo, mas é possível. Você poderia fazer isso. Mas com o Irã, o que é isso? Quero dizer, você quer ocupar o Irã? Se você muda o regime, quem vem depois? Qual facção? Qual grupo étnico? Não estamos falando de tribos, mas de quais grupos étnicos vão prevalecer e coisas assim. Tudo isso é apenas uma receita para mais caos. E ninguém precisa de caos hoje. Certamente não os Estados Unidos, aliás.
Os Estados Unidos deveriam querer estabilidade. Estabilidade nas decisões, estabilidade nas relações com os outros, ausência de conflito. E veja, tudo isso é alcançável. Nós tendemos a retratar nossos inimigos como irracionais e temos uma compreensão fatalista deles. Mas isso não é verdade. O Irã é extremamente racional. A China e a Rússia também demonstraram ser extremamente racionais, o que significa que seria muito fácil fazer acordos com eles. Mas quando falamos em um acordo não é: se você não fizer isso, eu atiro em você. Isso é um tipo de acordo mafioso. Um acordo verdadeiro é quando ambas as partes veem um benefício em cooperar uma com a outra. Todas as partes devem ganhar algo. Pode não ser exatamente a mesma quantia ou o mesmo tamanho de benefício, mas todos devem ficar satisfeitos com o acordo. E isso exige conversa, exige diplomacia, exige diálogo, e isso pode ser aplicado a qualquer país. Eu não vejo nenhum país que precise ser atacado hoje. Quero dizer, o Irã é certamente um dos países mais abertos ao diálogo e à cooperação com o Ocidente. Por que deveríamos atacar um país para alcançar um objetivo que nem conseguimos definir? É absurdo. Pura insanidade. O problema iraniano, quero dizer, vou colocar de forma muito simples. Eu poderia resolvê-lo em 2 dias. Literalmente, desde que concordemos em conversar com eles. Desde que não tentemos impor algo a eles, desde que aceitemos que eles têm seu próprio modo de viver, assim como nós temos o nosso. Não existe um melhor sistema, apenas o sistema que as pessoas querem ter. Eu não me importo, sinceramente. Não sou muçulmano. Não sou xiita. Eu não tenho nenhuma simpatia especial por nenhum governo. Mas, ao mesmo tempo, por que eu deveria me importar? Quero dizer, isso não é problema meu. Eu deveria simplesmente ter boas relações com as pessoas. E se os iranianos acham que é isso que eles querem, bem, essa é a decisão deles, não a minha. E isso é algo que as pessoas no Ocidente se recusam a entender. Nós não aceitamos que a Rússia seja assim, o Irã seja assado, o Iraque, blá blá blá. Queremos algo diferente. Aliás, nem sabemos exatamente o que queremos. Só sabemos que não queremos o que existe. Queremos apenas algo diferente. Mas, nós não sabemos. E isso eu acho é totalmente estúpido. Então eu não sei exatamente o que vai sair disso. So I don't know exactly what will come out of that. I'm not able to assess what will happen because Mais uma vez, não consigo avaliar o que vai acontecer, porque ainda não consegui definir qual seria o objetivo de um ataque contra o Irã. Então, o que se quer alcançar? Se a intenção é apenas destruir, bem, os americanos podem fazer isso. Eles têm sido excelentes nisso. Só não têm sido muito bons em reconstruir as coisas, entende? Mas a essência do conflito, se o objetivo é mudar algo, destruir é uma coisa. Reconstruir é a parte mais importante, porque é a reconstrução que define o futuro. E se você não sabe o que quer construir depois de ter destruído tudo, então qual foi o propósito de destruir em primeiro lugar? E é isso que me preocupa um pouco em relação aos Estados Unidos, especialmente agora. Essa obsessão de que o Irã precisa ser destruído. must be destroyed.